Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, liderança e gestão. E eu estou nesse projeto aqui do corretor de alta performance com o Guilherme Machado. E a nossa proposta, o nosso desafio é ajudar você que está nos acompanhando a vender pelo menos um imóvel por semana, 4 semanas por mês, de maneira consistente. Esse é o nosso desafio e a gente quer que você venha junto com a gente colocando em prática o que a gente está ensinando para provar que isso realmente pode ser feito, porque já tem gente fazendo, inclusive nos mandando testemunhais e histórias de sucesso. Eu estou aqui no hotel, estou me preparando para uma palestra e estou gravando respostas em relação a isso. Eu tenho agora 40 minutos antes da palestra, daqui a pouco eu vou ter que me preparar para a palestra, mas eu queria aproveitar para responder uma pergunta, e a pergunta de hoje é do Hugo. Inclusive o Hugo está fazendo uma pergunta sobre alguns assuntos que a gente vai falar num curso que a gente está organizando no final do mês. Se você quiser se aprofundar nesse assunto da alta performance, na parte de corretor de imóveis, e ver todo o material que o Guilherme e eu estamos desenvolvendo para essa área, não se esqueça de clicar no link aí disponível e já fazer a tua inscrição para garantir o teu lugar nesse curso. Ele é online, ele é gratuito. E a pergunta do Hugo é uma pergunta muito interessante, porque ele quer saber como chegar ao sim, descobrindo o que os clientes realmente querem. O Hugo Souza está perguntando como que identifica o erro que ele tem, porque ele está trabalhando até perfil de cliente, mas ele está com muitas oportunidades e quando está chegando na hora H, ele não está conseguindo fechar. E ele justamente acha que é porque talvez não tenha descoberto exatamente o que o cliente queria. Hugo, primeiro, obrigado por mandar a tua pergunta, acho que é super importante. O Guilherme e eu estamos agradecendo muito a todo mundo que está participando. São muitas perguntas, então sempre que a gente pode responder, é ótimo participar nessa conversa. Essa é uma dificuldade que atrapalha mesmo, né? Se eu não sei exatamente o que o cliente quer, eu provavelmente vou estar vendendo quase que no escuro. É como se eu estivesse tentando acertar um alvo que está no escuro, é muito difícil mesmo. Tem uma técnica que eu desenvolvi de levantamento de necessidades que se chama CEPA-PIAG. O CEPA-PIAG é a situação do cliente, então, é casado, é solteiro, qual que é a faixa de renda, é um perfil mais arrojado, é um perfil mais conservador, né? Quer destaque, quer status, quer reconhecimento, ou é uma pessoa mais calma, mais tranquila, é uma pessoa que gosta de receber visitas e amigos, é extremamente gregária, então, né, tipo, fala com todo mundo, extrovertida, é uma pessoa mais calma, mais quieta. Então, essa parte de situação de cliente. Essa pessoa, por exemplo, já possui um imóvel, o primeiro imóvel, está trocando de imóvel, essa situação. Segunda coisa do CEPA-PIAG é o E, que são as expectativas do cliente. E aqui ele começa a definir com você o que ele está esperando, o que ele quer, qual que é a definição de sucesso. Para ele, se ele fizer essa troca, essa compra, como ele definiria sucesso? Isso é uma pergunta muito importante. Uma pergunta que eu sempre, é uma técnica fantástica de você colocar em prática, é assim: você pega para o cliente e diz, se eu te encontrasse daqui a 5 anos e a gente estivesse conversando sobre essa compra que você realizou e você me dissesse, corretor ou corretora, que maravilha aquela indicação que você me deu, hoje eu estou super feliz, estou morando, por que seria isso? Então, estou daqui a 5 anos olhando para trás, o que teria acontecido nesse processo? E a pessoa vai se abrir, vai falar muitas coisas interessantes. Então, essa é uma técnica super importante de você definir expectativas. Você vai para o futuro e olha para trás e aí pede para o cliente definir o que teria acontecido. Ele vai falar muito de expectativas. Terceiro ponto do CEPA-PIAG é o P, que é de problemas. Então, que problemas o cliente imagina que possam existir? É localização, é preço, é a planta do imóvel, é metragem quadrada, se tem algo disponível, por exemplo, no imóvel ou nas proximidades. Então, eu estou num prédio e eu quero salão de festas, ou eu não quero salão de festas, ou eu quero uma área de lazer, ou eu não quero uma área de lazer. Tem que estar perto do trabalho, não quero que esteja perto do trabalho, para mim tanto faz. Tem escola para as crianças? Não tem. Quer dizer, que possíveis problemas ele pode ver. E os problemas vão me levar para o A do CEPA-PIAG, que é aprofundamento desse problema. Então, geralmente, quando o cliente está dizendo que algo é um problema, não é de verdade o problema. O problema é o que vai acontecer por causa do problema. É fácil de entender. Imagine que ele diz, não, isso aqui é muito longe do meu trabalho. Ele apresenta isso como um problema. O problema de verdade não é que é longe do trabalho. O problema de verdade é que ele vai passar 4 horas no trânsito todos os dias, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso é o que ele está tentando evitar. Então, o problema de verdade não é ter ou não ter uma área de lazer, é o que vai acontecer se tiver ou se não tiver. E aí então você aprofunda e você entende um pouco mais a forma de pensar do cliente.
O que eu vejo nessas horas é que tem muito corretor ou muito corretora que está tentando adivinhar o jeitão do cliente, está tentando adivinhar, ele falou que ele queria, por exemplo, um pé direito alto. E aí eu imagino por que é, mas ele nunca me falou de verdade por que ele quer aquilo. O Guilherme tem até uma história super interessante de que o cliente queria o apartamento de um jeito, ele estava imaginando uma coisa, estava tentando vender uma coisa, e depois o cliente falou, não é nada disso, porque estava assumindo algo que não era verdade. Então a questão é da situação, expectativas, problemas e aí aprofundamento do problema. Esse é o CEPA. E o PIAG, que é a última parte do CEPA-PIAG, o P é de preocupações. Que preocupações o cliente tem ou pode ter quando ele já se vê morando ou já se vê dentro do imóvel? Então, veja que é diferente. O problema é antes. A preocupação é, agora eu já estou me imaginando aqui dentro. Que preocupações eu poderia ter? Sei lá, o valor do condomínio, por exemplo, dá para quebrar essa parede aqui ou não dá para quebrar essa parede? Vai ter vaga de estacionamento ou não? Os vizinhos são barulhentos ou não são barulhentos? Quer dizer, são coisas onde eu já me vejo cliente, eu já me vejo comprando. Então veja que você está tentando esvaziar possíveis objeções antes delas surgirem. É uma das técnicas mais inteligentes que você pode aplicar com qualquer situação de vendas. Eu tento esvaziar as objeções antes delas surgirem. Eu falo abertamente, eu pergunto para o cliente, né? Alguma coisa, por exemplo, te preocuparia? E os clientes sempre vão falar, porque eles vão dizer, olha, eu estava realmente pensando em alguma coisa, né? Então você faz perguntas e ouve, faz perguntas e ouve. E uma das coisas que eu sempre digo é calma nessa hora, porque o corretor e a corretora faz uma pergunta, o cliente fala alguma coisa e a pessoa já quer responder na hora, já quer dizer, não é assim, ou veja que bom. Não. Eu sempre digo calma nessa hora. Faz a pergunta, escuta uma preocupação do cliente e aí aprofunda de novo. Diz, por que isso é importante para você? Por que você acha que isso poderia acontecer? Veja que você continua a conversa sempre se aprofundando, tá bom? Então esse é o P de preocupação. Depois eu vou para o I de irritadores. Então, o I de irritadores é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi funcionarem, porque nunca ninguém perguntou para o cliente de verdade o que irrita o cliente. E é uma pergunta fantástica, porque geralmente quando você está vendo um imóvel, está procurando um imóvel, você fala com mais de um corretor. Você vai falar com 3 ou 4, e com alguns você tem uma empatia imediata, e com outros você não tem muita empatia. E aí então você pergunta para o teu cliente, o que mais te irrita quando você vai ver um imóvel que você realmente não gosta quando eles fazem isso com você? O cliente vai te contar uma história. Com certeza aconteceu alguma coisa. Eu, por exemplo, já tive vários casos de que eu estava querendo comprar um imóvel. Eu chego para ver, por exemplo, um apartamento e o corretor estava sem a chave e a gente não conseguiu entrar no apartamento. Puxa vida, isso não pode acontecer, certo? Isso é um irritador. Possível irritador. O cliente te pediu uma informação, você dizer que vai mandar por e-mail e aí não mandar. E aí o cliente fica meio perdido. Ao você falar que você vai dar um retorno e não dá. Então, esse tipo de coisa, eu também gosto de já trazer para a luz. Então, tipo, o que mais te irrita? O que você não gostaria que acontecesse? O que realmente você acha que atrapalharia a venda? Né? Você já teve alguma vez um corretor, uma corretora que te atendeu e que você não gostou do jeito que foi atendido? Como foi isso? O que aconteceu? Você vai ver que interessante as histórias que as pessoas vão te contar. Aí tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, você descobre claramente coisas que você não tem que fazer, certo? Porque você já aprende o que evitar. E a segunda coisa é você cria uma conexão e um relacionamento com o cliente que só você vai ter, porque ninguém mais está fazendo isso. O cliente se sente muito bem compreendido. Então você começa já a se posicionar quase como uma autoridade. Você começa a ganhar confiança, ele começa a ganhar confiança em você. Isso é super importante, tá bom? Então esse é o I de irritadores. O A do PIAG, o A é de alternativas. Que outras alternativas o cliente está considerando? Eu quero saber contra quem que eu estou competindo. Por exemplo, uma época eu estava querendo me mudar, eu estava num apartamento pequeno, eu tive filhos e eu queria me mudar. Eu estava entre comprar uma casa pronta num condomínio, comprar um apartamento num prédio, e aí que tivesse uma área de lazer, ou comprar um terreno e construir uma casa dentro de um condomínio. Essas eram as minhas 3 opções. E aí, nenhum corretor me perguntou nunca isso. Então, eu descobria lá, por exemplo, um apartamento.
E o pessoal queria me vender o apartamento. Não queria, de verdade, resolver o meu problema. Queria me vender o apartamento. Aí eu ia lá no condomínio ver o terreno. Eles queriam me vender o terreno. E só ficavam falando sobre isso. Nunca me perguntaram que outras alternativas eu estava considerando. Porque quando você entende as alternativas do cliente, você começa a se posicionar como consultor dele. Você pode ajudar ele a tomar a melhor decisão. Inclusive com recomendações, inclusive falando, mas principalmente para você já se preparar sobre como lidar com isso. E para terminar o CEPA-PIAG, tem o G, que é de ganhos. O G é muito importante, porque é aquela história de como definir sucesso. Se o cliente comprar este imóvel, o que ele ganha? E os estudos que tem em relação a isso mostram que quando o cliente fala o benefício, o que ele vai ganhar, ele já está quase que comprado, certo? Ele já está fechado. Não é você, corretor ou corretora, que tem que falar todos os benefícios para o cliente. Ele é que tem que falar, então você vai conduzir através das suas perguntas para ele ou ela falar. Quando ele ou ela falar, então, então se eu vier morar aqui, então, papapá, sim, certo? Você só tem que concordar com ele. Porque ele ou ela fez todo o processo. Aí você realmente vai ter feito um bom trabalho, tá bom? Então, Hugo, a tua pergunta é muito interessante para você que está nos assistindo, é justamente sobre isso que a gente fala nos cursos de alta performance, sobre como você melhorar essa tua parte da venda, que é o levantamento de necessidades, que inclusive acho que é a parte mais importante da venda. Todo mundo fica falando de prospecção, mas oportunidades a gente tem muitas. A questão é de como aproveitar bem essa oportunidade. E o levantamento de necessidades te ajuda muito, tá bom? Lembre então do CEPA-PIAG. Hugo, muito obrigado pela tua pergunta. Você que está nos assistindo, parabéns campeã, por investir no teu crescimento. Coloque isso aqui em prática, você vai ver que muda a forma como você vende, melhora teus resultados. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, coloque aqui embaixo tua história, tua pergunta, alguma dúvida que você tenha, que o Guilherme e eu estamos lendo todas. E lembre-se, no final do mês a gente vai fazer um curso especial sobre essa parte de alta performance e vai ser um prazer contar com você lá, tá bom? Para você se inscrever é só clicar no link que está disponível e a gente se vê lá, tá bom? Estou aqui nesse hotel, agora cortando aqui, me preparando para ir para a palestra, mas queria te agradecer por estar aqui. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima.